Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dissertando sobre o Bem. Meu nome é Pedro Arthur e venho hoje aqui trazer mais uma conversa para a nossa reflexão. Venho pedir, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, deixe seu like para ajudar o nosso canal a crescer, para que mais pessoas possam estar conhecendo o meu trabalho e ao mesmo tempo desfrutando dessas conversas positivas, essas conversas de cunho cristão, cunho moral. E o nosso assunto de hoje é a reforma íntima. Vamos conversar sobre a reforma íntima e o grande benefício que ela, a todos que a ela despertam e que a ela se submetem, receberão em mérito da conquista e do esforço por ela. A reforma íntima não é algo que aconteça subitamente. Ela não acontece do dia para a noite. Ela acontece de uma forma gradativa, onde ela acontece primeiramente pelo despertar. Porque tem gente que faz o mal, tem gente que pensa mal, que tem em questões de equilíbrio emocional muita coisa ruim na mente, muito pensamento negativo, guarda muito mágoa, ódio. Essas pessoas, podemos dizer, diante o que elas são, não é que eu esteja julgando, que elas ainda não despertaram para a reforma íntima. Mas a reforma íntima começa pelo despertar. E o despertar acontece pelo tempo, o tempo de cada um. É porque o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que quando o homem mau se cansa de fazer o mal, ele busca a luz e procura o bem, cansado do mal. Então, quem age dessa maneira, que não despertou para a reforma íntima, ante a ótica da doutrina espírita, que é sobre a reencarnação, se ela não despertou nessa vida, vai despertar na próxima ou em outras, depende do tempo dela. Mas quanto melhor despertar, melhor para nós, porque menos iremos sofrer. Porque o trabalho pela reforma íntima é o trabalho pelo nosso equilíbrio emocional, o equilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas ações e da nossa proximidade com Deus e com os bons espíritos, com o Mestre Jesus, que é o governador do orbe, e com a nossa afinidade para com eles. E esse despertar, ele acontece, cada um no seu tempo, como eu disse, mas ele traz para quem desperta uma nova visão de vida, ou um novo sentimento da própria vida de quem para a reforma íntima desperta. É como se fosse assim, a pessoa vivia nas trevas e ao despertar para a reforma íntima, ela achou, apareceu uma luzinha nessas trevas. Aí o que acontece? Para ela trabalhar a reforma íntima, que ela vai trabalhar o equilíbrio dela, para ela ascensionar no campo da reforma íntima, é como se ela fosse escalando até chegar essa luzinha, até abrir mais a luzinha, até ir se expandindo, até um dia ele está plena com a reforma íntima. Porque ela vai ser construída, a reforma íntima. E algo muito interessante na reforma íntima é a questão do despertar. Porque a pessoa que não desperta para a reforma íntima, ela é indiferente quanto ao mal que pode prejudicar os outros. Ela não se preocupa se ela está fazendo mal, se ela está humilhando, se ela está desprezando, se ela está discriminando, se ela está fazendo qualquer mal que seja, ela é indiferente. Mas a reforma, quem tem esse consentimento da razão pela reforma íntima, já tem em si o conhecimento do que é preciso fazer para viver de uma forma de equilíbrio para ela mesma. Porque a reforma íntima só vai proporcionar coisa boa a nós mesmos. Não pense que porque você está fazendo a reforma íntima que você vai, assim digamos, claro, você vai beneficiar os outros pela sua boa ação, mas o primeiro beneficiado da reforma íntima somos nós, porque o bem que nós estamos fazendo é para nós. E no caso da reforma íntima, a gente tem que fazer ela, tem que exercer ela, não em conta com que os outros vão ver o que a gente é,
mas sim pensando e sabendo como nós estamos sendo melhor por estarmos é, é, dedicados a fazer esse trabalho, a reforma íntima. O homem que vive, ele aprende com o tempo. O tempo é o próprio despertar do homem. E nessa caminhada, nessa marcha evolutiva que todos nós estamos, ele vai encontrar mais na frente ocasiões, ele vai encontrar motivos para querer mudar de vida, para querer pensar diferente, para querer sintonizar com coisas mais positivas. Ele vai encontrar ocasiões para deixar certos hábitos, muitas das vezes nocivos, que fazem mal a ele ou aos outros. Não estou falando assim de vício, eu estou falando mais na questão moral. Mas também tem a questão do vício, que a pessoa pode ter um vício físico, de ordem física, e a reforma íntima, de algum modo, vai ajudar ele a equilibrar esse vício, vai ajudar a dar os passos, os nortes e os caminhos, para que essa pessoa venha a trabalhar o equilíbrio nesse vício, até um dia se livrar e se consagrar um bem-aventurado, porque já está dando um grande passo de evolução pela reforma íntima. Reforma íntima é sinônimo de aprendizado, sinônimo de despertar, e tudo que nela tenha, que tem a ver com ela, perdão, tudo que tem a ver com ela, tem a ver com nós, porque ela é feita em nós. E cada um da sua medida, no seu grau, no seu limite, cada um da sua forma. Uma coisa muito interessante na reforma íntima é a questão de que a pessoa que de fato para ela já despertou, quando ela comete algum erro, quando ela faz alguma coisa assim, ela briga com alguém, por exemplo, que ela se sente mal por aquilo, isso já é um grande, mais grande passo dado. Porque Deus considera aquilo, que ela está se esforçando para não fazer aquilo. Quando ela faz, que ela se ressente, que ela pensa, poxa, eu tratei mal aquela pessoa, não devia ter feito isso. Isso aí já é um sinal de reconhecimento, de melhora na própria pessoa para com o erro que ela cometia. E despertando para isso, ela vai entender que a vida é muito mais do que ela pensava como ela era antes. Porque pela reforma íntima ela vai ver que, primeiro, na ótica da doutrina espírita, nós somos imortais. E somos imortais com ou sem a ótica. Para os que creem que são imortais, são imortais. Os que não creem também são. E quem desperta para a reforma íntima vai ter o consentimento da razão de viver uma vida plena de equilíbrio sobre si mesmo, sobre suas tendências. Porque o propósito da reforma íntima é esse: equilibrar as tendências, as inclinações que são ruins, convertendo em boas. Claro que não vai acontecer da noite para o dia, não. É uma construção. O que é reforma? Reforma é limpar, limpar, transformar a casa. Tá suja, vai lá, reforma, limpa tudo. E reforma íntima, por quê? A gente vai limpar por dentro a questão do pensamento, a questão das ações, a questão da forma ruim que a gente vivia, que aí quando a gente desperta para reforma íntima, tudo muda. Mas muda com o tempo, exclusivo com o nosso esforço e nosso interesse em trabalhar pela reforma íntima. E ela nos esclarece quem somos pelo fato da gente ter consciência que quando a gente permanecia no erro antes, a gente não tinha tanta noção do que era viver em equilíbrio. Até porque esse equilíbrio da reforma íntima só vai beneficiar nós mesmos. Porque pela reforma íntima a gente vai mudar de pensamento, pela reforma íntima a gente vai mudar de atitude, por ela a gente vai ser pessoas melhores. E sendo melhores, nós vamos fazer o bem e vamos receber o bem de volta. E o que é que nos pode ser algo que possa nos incitar à reforma íntima, por exemplo? Primeiro, o conhecimento das fragilidades. Primeira coisa, o conhecimento das nossas fragilidades. Depois, nós vamos passar
a trabalhar o equilíbrio, a oração, meditação, boas leituras, boas companhias, bons ambientes. Tudo isso colabora para que a gente tenha um empenho na vida, de esforço pela evolução espiritual, para que a gente sejamos pessoas melhores cada dia mais, para que possamos crescer rumo ao Deus de amor que a todos nos espera. Porque hoje nós somos seres imperfeitos ainda, mas um dia vamos ser perfeitos relativamente, né? Porque perfeição absoluta só o Criador. Então, que a mensagem de hoje da Reforma Íntima possa servir para isso, para que a gente possa ter mais noção do que é viver e fazer o bem para receber esse bem. Então, pessoal, agradeço a todos vocês por estarem me assistindo e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.